Olhando um pouquinho mais para a política, o presidente Lula afirmou a Rodrigo Pacheco, segundo a apuração que eu fiz para o nosso Bastidores CNN, que quer o presidente do Senado no governo de Minas Gerais. Isso foi enfatizado pelo presidente da República por mais de uma vez ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo fontes, Pacheco deve ter o apoio de Lula na disputa eleitoral pelo Estado em 2026. Ele é atualmente senador pelo estado de Minas Gerais e o presidente do Congresso Nacional. O governador Romeu Zema, do Novo, foi apoiado, vamos lembrar, no segundo turno das eleições do ano passado, por Jair Bolsonaro. E ali se esquivou de dar um apoio mais explícito à candidatura do então presidente Bolsonaro, o que causou certo desconforto com a direita. Rodrigo Pacheco, ele tem rivalizado com Romeu Zema, já imposto algumas pautas relevantes, tentando ganhar a queda de braço, por exemplo, no que diz respeito à dívida de Minas Gerais, articulado essa dívida junto a personagens relevantes do cenário federal, tentando então também trazer a sua marca, regionalizar um pouco mais a sua atuação, que é tão nacionalizada por ele ser o presidente do Senado Federal. Vou abrir aspas para o que disse o Rodrigo Pacheco, em detalhes. Nós vamos apoiar uma candidatura de Lula no futuro. A jornalistas naquele café da manhã, do qual eu participei na residência oficial. Alexandre Silveira é ministro de Minas e Energia. Também o Alexandre Silveira, gente, é ministro, foi candidato ao Senado, perdeu, foi senador no passado. Aí diz Pacheco, ele tem uma afinidade com a gente. Se ele for candidato à reeleição ou tiver um candidato dele, é natural que vamos estar com ele, fecha aspas. É um caminho, Juliana Lopes, vem para cá, que está sendo pavimentado. A gente tem que lembrar que durante a maior parte do ano, o Senado Federal teve afastado do Palácio do Planalto. O alerta de distanciamento foi aceso quando os senadores deram recado ao Palácio do Planalto ao rejeitar o nome de Lula. A Defensoria Pública da União, o Igor Roque. Lula, então, decide convocar Pacheco e os demais líderes para uma conversa que é revertida numa reaproximação. É desse jeito que a política funciona, Juliana Lopes. Já com uma sinalização, sai Pacheco do Palácio do Planalto, de que ele é o nome que Lula quer na disputa eleitoral de 2026. Pacheco que também tem feito um movimento, Tainá, que a gente está observando ali, respondendo a várias demandas dos senadores no que diz respeito às pautas, ao que está colocando na discussão ali como prioridade no Senado Federal. E isso leva em consideração os projetos e a investida que veio ali, principalmente pela oposição ao governo no Senado Federal, a investida contra os ministros da Suprema Corte, com algumas medidas que pretendem ali mudar algumas regras e também reduzir os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitos líderes já entendem esse movimento de Pacheco como uma tentativa de reaproximação, então, desses senadores, pensando no seu futuro político, em quem será o seu sucessor no Senado Federal, mas também numa tentativa de uma aproximação do Senado que faz parte, que integra ali a oposição. Porque a gente lembra, Minas Gerais, você bem ressaltou isso, acaba elegendo ali um governador, que é Romeu Zema, que tem essa aproximação, que foi eleito, a gente pode dizer isso, que foi eleito na onda bolsonarista, com uma aproximação do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez esse palanque para ser reeleito e tem essa dificuldade de Pacheco, segundo me sinalizaram ali alguns líderes no Senado Federal, de entrar nesse caminho, que é um caminho de um eleitorado mais bolsonarista. Esse aceno para a oposição em relação às pautas também diz respeito a essa aproximação, uma intenção do presidente do Senado de calcular como vai ser essa disputa. É um cenário que ainda é cedo para a gente colocar em prática, porque essas mudanças, principalmente em pesquisas eleitorais, nas intenções de voto, elas vão sendo construídas e vão alterando conforme o caminho é percorrido, mas sim há um movimento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a essa pretensão política, deixar então a cadeira ali da presidência do Senado Federal para assumir, quem sabe, o governo de Minas Gerais.